vimos o caso do ponto P e Q, que são pontos da circunferência. Vamos agora trabalhar com o ponto O. O ponto O, ele não pertence à circunferência, não está nessa linha verde, né? E ele é a origem aqui do sistema. Então, quais são as coordenadas dele? A coordenada x do ponto O é 0 e o y também é 0. É um ponto da origem, né? Ele pertence à origem do plano cartesiano. Então, a gente viu que ele não é um ponto da circunferência. Então, o que acontece quando eu substituo as coordenadas dele na equação da circunferência? Vamos lá. Então, no lugar do x, eu vou botar 0. 0 menos 3 ao quadrado. Mas, no lugar do y, também é 0. 0 menos 1 ao quadrado. E vamos verificar se isso dá 25. Bom, como ele não pertence à circunferência, nós já sabemos que não vai ser 25, vai ser outra coisa. Mas que coisa é essa? Vamos lá. 0 menos 3 dá menos 3. Então, eu tenho menos 3 ao quadrado. 0 menos 1 dá menos 1 ao quadrado. Então, menos 3 ao quadrado é 9. E menos 1 ao quadrado é 1. Então, 9 mais 1 dá 10. E 10 é diferente de 25. Né? Então, aqui eu observo que o ponto O ele não pertence à circunferência. Né? Não pertence à circunferência. Tá, mas ele está fora ou está dentro da circunferência? Bom, aí aqui a gente vai ter que calcular a distância dele para o centro. Qual é a distância dele para o centro? Então, a distância do ponto O para o centro vai ser igual a x do ponto O, 0, menos x do ponto do centro, que é 3, mais y do ponto O é 0, menos o y do centro, que é 1, ao quadrado. Então, aqui eu vou ter raiz quadrada de 0 menos 3 dá menos 3. 0 menos 1 dá menos 1. Então, observe aqui que eu tenho raiz quadrada de menos 3 ao quadrado é 9. Menos 1 ao quadrado é 1. Então, 9 mais 1 dá 10. Eu tenho raiz quadrada de 10. A distância de O para o centro é raiz quadrada de 10. Então, bom, raiz quadrada de 10 é um número que está entre a raiz de 9 e a raiz de 16. Né? Ou seja, a raiz quadrada de 10 não é exato. Né? Então, qual é a raiz antes da raiz de 10? Eu tenho a raiz de 9 e eu tenho a raiz de 16. Raiz de 9 é 3, exatamente, né? Raiz quadrada de 16 é 4. E a de 10 está entre 3 e 4. Ou seja, é 3, alguma coisa. Certo? Então, aqui, ó, a raiz de 10 é mais ou menos 3, alguma coisinha aqui que a gente, né, não precisa calcular aqui. O que eu preciso ver é o seguinte. Bom, 3 é menor do que 5. Certo? 3 é menor que 5. Então, a distância do ponto O para o C é menor que o raio. Significa dizer que o ponto O ele está interno à circunferência. Ele é um ponto dentro da circunferência. Ok? Deixa eu só separar isso aqui para não misturar com a... Alguma pergunta? Outra coisa aqui, ó. Observe o seguinte, olha. Que essa conta da distância aqui, ó. Veja que é exatamente igual a essa conta aqui, ó, que a gente está substituindo diretamente na equação da circunferência. Veja que a conta é a mesma, deu o mesmo resultado. Só que, no cálculo da distância, eu vou tirar a raiz quadrada. Né? Então, o que você vai fazer aqui é o seguinte. Para você não ter que fazer essas duas contas ao mesmo tempo, né? Obviamente, ou você faz logo a da distância, ou você substitui na equação. E para verificar como que deu diferente, né? Os valores deram diferentes, a gente extrai a raiz quadrada do valor que deu aqui. Ou seja, a raiz quadrada de 10. Que ela vai ser exatamente a comparação que eu vou fazer com o
raio, né? Então, raiz quadrada de 10 dá 3, alguma coisa, e que isso é menor do que o valor 5, que é o raio da circunferência. Ok? Pergunta o que acontece com o ponto R. O ponto R está fora da circunferência, então, obviamente, quando substituir as coordenadas dele aqui, vai ser diferente de 25. Porém, pergunto a vocês, esse no valor que eu vou encontrar do lado esquerdo, ele vai ser menor, igual ou maior do que 25? O que vocês me dizem? Quem arrisca aí? Primeiro eu tenho que saber as coordenadas do ponto R. A coordenada x do ponto R está bem aqui, ó. Que número é esse? Aqui é 7, 8, 9. A coordenada x do ponto R aqui vale 9. E a coordenada y? Eu vim olhar aqui, ó. Então, é nesse ponto aqui. Então, 1, 2. Então, nesse pontinho aqui, o y vale 2. Então, as coordenadas do ponto R vai ser o x é 9 e o y é 2. Então, vamos primeiramente substituir essas coordenadas na equação da circunferência. Então, vou ficar com 9 menos 3 ao quadrado mais 2 menos 1 ao quadrado. Então, vamos verificar se isso aqui são iguais. Por que eu boto essa interrogação? Porque a gente já está vendo aqui do desenho que ele está fora e esse valor vai ser diferente, né? Mas, como geralmente vai ter só a equação da circunferência, a gente não sabe se vai ser maior ou menor. Então, a gente bota a interrogação para verificar, comparar com esse 25 aqui, tá bom? Por isso que eu boto essa interrogação sobre o sinal de igual. Então, 9 menos 3 dá 6, tenho 6 ao quadrado, mais 2 menos 1 dá 1 ao quadrado. Então, 6 ao quadrado é 36, mais 1 ao quadrado é 1. Então, a gente vê que 36 mais 1 dá 37, que é diferente de 25. Né? Então, a gente verifica aqui que o ponto R ele não pertence à circunferência. Né? Obviamente, a primeira constatação óbvia. Mas ele está fora ou dentro. Né? Então, aqui, a gente calculando a distância entre o ponto R e o ponto C, a gente vai obter aqui a raiz quadrada de 37. Né? Então, vamos ver aqui. Ó. Vamos fazer essa continha para vocês verem. Né? Então, aqui a distância do ponto R para o ponto C vai ser raiz quadrada x de R, 9 menos 3, que é o x do centro, mais 2 menos 1 ao quadrado, né? Então, aqui, ó, veja que essa continha aqui dentro da raiz é exatamente igual a essa. Então, para a gente poupar tempo, eu já sei que ela vai dar 37, tá? Então, eu vou botar aqui já raiz quadrada de 37, ok? Então, vamos verificar aqui, ó. Entre que valores fica a raiz quadrada de 37? Qual é o primeiro valor anterior a 37 que tem raiz quadrada exata? É o 36. Raiz quadrada de 36 dá exatamente 6. Né? E qual é o que vem depois? 37, 38, não, 39, 40, 41. Depois de 6 é 49. Então, aqui, ó. A próxima raiz exata é 39, e a raiz quadrada de 39 é 7. Então, a raiz quadrada de 37 é um valor maior do que 6 e menor do que 7. Ou seja, é 6, alguma coisa. Né? Então, aqui, aproximadamente 6, né, alguma coisa aqui. Ou seja, isso é maior do que 5. Né? Então, raiz quadrada de 37 é um número maior do que 5. 5 é o raio da circunferência. Se a distância entre o ponto R e o ponto C é maior que o raio, isso quer dizer que o ponto R está fora da circunferência. Tá bom? Joinha? Joinha. Pronto. Bem tranquilo, né? Então,
Então, para você saber a posição relativa entre um ponto e uma circunferência, você pega as coordenadas desse ponto e substitui na equação da circunferência. Se o resultado for igual ao número que está aqui à direita, quer dizer que o ponto pertence à circunferência, como ocorreu no ponto P e no ponto Q. Se ele der um número menor do que o que está aqui à direita, no caso 25, então você já sabe que esse ponto ele não pertence à circunferência e está dentro dela. Se esse resultado for maior do que está aqui, é porque um ponto não pertence à circunferência e está fora dela. Tá certo? Então, essas são essas verificações que faremos caso a gente só tenha a equação da circunferência, né? E não tenha o desenho, né? Ou não tenha que fazer o desenho dela no plano cartesiano para verificar. Tá bom? Então, só com a equação da circunferência, a gente faz esse cálculozinho aqui e faz essa verificação. Beleza? Obrigado por assistir. Bom estudo!